Fala, turma da Agromais, como é que vocês estão? Estamos de volta para mais um podcast, aqui junto com o Fabrício. Como vocês sabem, quem nos acompanha aqui, a Agromais é formada por mim, Anderson Rossato, engenheiro agrônomo, Fabrício Andrade, da AgroSet Consultoria Rural, e pelo Fernando Arpechowski. Para a gente falar hoje de um panorama geral, né, da safrinha, que muita gente está passando por aí, né, em todo o Brasil. Algumas regiões finalizando colheita, né, a gente sabe que o Brasil é muito vasto, mas grande parte aí no cenário de safrinha. Seja bem-vindo novamente, Fabrício. Beleza, Anderson. Prazer estar aqui de novo, né? Nessa correria de todo mundo e para a gente estar aqui agora trocando uma ideia sobre a situação, né, da safrinha a nível Brasil, né? A gente situado aqui no Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Minas Gerais, atendemos aí algumas outras regiões de alguns outros estados e o que a gente traz para vocês é uma igualdade, né? Quando a gente se fala principalmente de safrinha, sorgo e milho. Alguns agricultores, plantaram feijão safrinha também, então, não tem nada, satisfatório, tá meio complicada essa safrinha, uma safrinha bastante desafiadora, que não poderia ser devido o aperto financeiro dos agricultores, desse momento tão horrível que a agricultura está vivendo, e essa safrinha o que sinaliza que vai ter aí, uma queda de produção, principalmente da cultura do milho, nas regiões que eu estou andando, né. Não podendo generalizar, senão o pessoal leva ao pé da letra, mas se as regiões sudoeste goiano, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Noroeste Mineiro, o milho de segunda safra não é satisfatório. Uhum. Por que não está sendo satisfatório, Fabrício? O que você tem visto aí? Aconteceu, foi atraso de plantio de soja que acabou atrasando as safrinhas? Qual que você vê assim o motivo? Planta precisa de água, né, para desenvolver sua germinação, emergência e Aham. desenvolvimento. E tem hora que parece que o pessoal esquece disso, ou a vontade de ganhar dinheiro, ou de dar tudo certo, plantar esse milho de segunda safra se torna uma ansiedade muito grande e o pessoal anda plantando milho aí final de março, início de abril, esquecendo que é uma cultura que precisa de regime pluviométrico. Então a gente tem aí uma ausência da chuva. E a safra de verão, ela teve um atraso de dias muito elevado, coisa que eu jamais tinha visto na nossa região. Atrasou a safra da soja, a primeira safra aí, e quando a gente entrou com a safrinha, a gente teve também um atraso, porque essa soja foi colhida mais tarde, essa safrinha foi plantada mais tarde. O correto seria ter feito uma safrinha com plantas de menos, necessidade hídrica, como o girassol, como o sorgo, até mesmo o trigo, né, e muitos, apostaram na cultura do milho e plantaram milho fora da janela. Esse é o principal motivo, né, plantio fora da janela. Aí depois nós temos outros motivos, né, com problemas bióticos, nós temos uma safrinha totalmente doente, bipolares, túrcico, e cercospora agora tá pegando essas áreas, uma queda de performance de fungicida voltado para a cultura do milho, né, erros de aplicações, moléculas erradas, cigarrinha, problema de molicúcio já também aproveitando menos água na planta e tomando conta e levando a planta a um quadro de doença sistêmica, né, alterando drasticamente, né, a planta de milho. Então são alguns problemas que se somado vai tirar dinheiro do agricultor aqui da nossa região. Uhum. E assim, Fabrício, claro que muitos já se falava antes, né, sobre isso e o produtor ele tem a tomada de decisão da opção do que ele vai escolher na safrinha. Tu vai me corrigir se eu estiver errado, porque eu estou um pouco distante aí dessa região, mas ele define a safrinha mais ali depois que planta a soja, né. E quais culturas para anos igual esse, igual você falou girassol, você falou sorgo, que você acredita que o produtor não vá passar por esse problema igual está passando o milho? Para, digamos que
anos que aconteçam isso novamente, o produtor que está nos escutando, o agrônomo que está nos escutando e vai recomendar muitas vezes para o produtor, que essa não é uma tomada de decisão fácil. Quais culturas você vê no atual cenário que são viáveis, pensando em anos de dificuldade que a gente está passando? Porque cada ano é um ano, pode ser que ano que vem seja um ano mais seco ainda, o que tem algumas previsões que estão falando, mas as culturas de safrinha aí que podem estar auxiliando o produtor a ter uma remuneração melhor e não ter um prejuízo igual ele possa vir a ter na cultura do milho, que pode ser que aconteça. É. Primeiro ponto que eu gosto de falar é, eu não creio em previsão meteorológica, eu acho que o Brasil é decadente nisso, os caras não acertam uma semana, vai acertar daqui 8 meses, 6 meses, então, eh, sem faltar com respeito, eu nem me preocupo. Já tá todo mundo arrancando os cabelos do Super El Niño. Cara, que garantia que eu tenho de Super El Niño? Nenhuma, nenhuma. Agora, planejamento de safra, todos os anos anteriores, a safrinha era planejada, pós a emergência da soja, né, nem do plantio, esperava emergir para ver ali como é que ia se comportar o clima, a gente fazia o planejamento da safrinha. Era com antecedência. Esse Hum, cenário financeiro, negativo que o agro tem passado, o agricultor ele tem tomado decisão, nos 45 do segundo tempo. "Ah, eu vou plantar é milho mesmo", vai lá correndo e compra uma semente, não tem mais um planejamento, ele não está funcionando. O da soja, a gente tinha o planejamento da soja já feito em janeiro. Nós estamos em maio, agora é que a gente vai fazer planejamento de soja. Está atrasado, está tudo, no escuro, poucos agricultores estão conseguindo enxergar um pouco mais além e manter os planejamentos com antecedência. E essa safrinha, mais do que nunca, ela foi pega no laço. "Ah não, esse talhão aqui dá milho, vou plantar milho", só que os caras esqueceu do detalhe da chuva. Então a gente sempre orienta a gente plantar essa safrinha com menor investimento, né, com menor, aporte financeiro, porque ela é altamente depen não que o verão não seja, mas ela é altamente dependente de precipitações pluviais que às vezes possa ser que não ocorra na fazenda dele, num determinado município, num determinado, estado e até mesmo a nível Brasil, como a gente está tendo agora, né, o centro-oeste aí, tá passando uma escassez de chuva, né, tremenda. E agora é a época de cortar a chuva mesmo, maio não tem jeito de chover, né, então cortou no final de abril, meados de abril para o final, e agora as lavouras tem milho aí que nem pendoou e não vai ter chuva para ter esse pendoamento. Então a gente sempre orienta culturas um pouco mais segura, né. Sorgo tem crescido muito a nível Brasil, Bahia, Maranhão tem aprendido a plantar sorgo. Goiás é o estado líder, né, na área cultivada de sorgo, Minas, em segundo lugar, São Paulo. Então são culturas que suportam pela sua característica, né, de origem, uma escassez de chuva ou menos necessidade de água, como a cultura do milho, por exemplo, como a cultura do feijão, né. Teve pessoal aí que plantou feijão carioca, eh, 15 de abril. Poxa, é uma cultura que demanda água ali no seu florescimento de forma absurda. A gente vê isso no plantio de feijão nas áreas de pivô, nas áreas irrigadas. Então a gente tem a oportunidade de estar plantando sorgo, plantando girassol, plantando mamona. Nós temos um mercado aqui, eu sei que é meio diferente da onde você está, mas a gente tem mamona, né, contratada. A gente tem alguns feijões para exportação, o feijão mungo preto, o mungo verde. Nós temos a opção de plantar um caupi, que também tem menos necessidade pluviométrica, porém, né, nós temos algumas culturas que têm multiplicação de nematóide, então são coisas que a gente tem que colocar na mesa, pensar e como consultor, como gerente de fazenda, como produtor, tomar a melhor decisão agronomicamente falando, somando o ano agrícola, safra mais safrinha, para a gente não ter aí uma herança financeira, né, para pagar depois do 30/8 aí, de forma bastante negativa para o agricultor, apertando ainda mais as condições financeiras dele. uhum, exatamente. E muito bom, Fabrício. Falando aí da parte de áreas irrigadas, que culturas têm entrado mais forte aí, que você está acompanhando também, rodando bastante áreas irrigadas? As áreas irrigadas também, Anderson, ela sofreu aí um colapso, né, devido à condição financeira Brasil
dos commodities, dos grãos, dos HF que a gente tem plantado. Nossa região é muito forte na cultura da batata, mas os contratos de batata, tanto das batatas de indústria, eles desapareceram, o pessoal, não progrediu com as áreas planejadas de plantio de batata irrigada, então isso aí apertou muito a gente. É uma região que faz muito campo de semente de milho, pelo terceiro ano consecutivo tem uma redução aí dessas áreas, né, para campo de semente de milho. E cultura do feijão, a região bastante tradicional, mas devido ao problema de mosca branca, uma cultura com custo mais elevado, esse ano a diminuição da área de feijão também foi bastante expressiva, né. O ano passado, nessa época de feijão irrigado, a gente tinha aproximadamente 11.300, 11.340 hectares plantados, nós estamos com 3.700, uma redução muito grande, né. O Naí Paracatu volta a plantar agora, nessa época agora, mas a nossa região ela já finaliza devido baixas temperaturas. Então eu vejo que esse aperto financeiro de culturas com custo mais elevado, embora o feijão está numa fase fantástica de precificação nesse momento, né, que também pode cair a qualquer momento, assim que tiver chegada do grão, mas o feijão hoje seria a cultura que mais estaria rentabilizando esse agricultor que está com feijão agora, que vai ser colhido daqui 40, 50 dias. Porque depois também a gente tem feijão chegando do Vale do Araguaia, logo, logo tem o Naí Paracatu, que é uma região que é muito forte, então ela precifica esse feijão, então o momento do feijão ele já passou também, tá. Uhum. E quais são os principais problemas que tu tem acompanhado no estabelecimento, Fabrício, dessas áreas? Pensando agora em parte técnica. É um problema que eu relato há já bastante tempo e ele intensificou esse ano, Anderson, é o carry-over de herbicida, sabe. Tanto na safrinha como no Ah, irrigado, safra passada de verão, agricultor comprou cada vez mais produtos sem qualidade, sabe. Eu gosto de falar que é o pós do pós do pós-patente, né, não sou contra pós-patente jamais. Tem empresas boas de pós-patente, mas tem um similar aí que é muito ruim. Apareceu na nossa região aí um pré-emergente, tá, não vou falar nome, esse pré-emergente, todas as áreas que recebeu esse produto que teve o plantio de milho, plantio de sorgo, milheto, afetou. Um carry over muito sério. Na cultura do feijão, que a gente plantou já agora também, algumas áreas a gente viu uma herança dos herbicidas utilizado na soja, utilizados no milho também, que deixou uma herança negativa. Então, eu chamo atenção aí por residual de herbicidas, afetando a safrinha, afetando a safra de inverno, né, do irrigado agora. Eh, Problemas de pragas, né, nós estamos com uma população muito elevada de vaquinha, população elevada de serotoma. Você planta feijão, se você não ficar em cima com aplicações a cada 3 dias ali, você não consegue controlar. É uma praga que estava com níveis extremamente baixos nos últimos anos, e nas 2 safras para cá ela tem uma curva de elevação muito acentuada, então eu deixo aqui um ponto de atenção desses insetos, que são desfolhadores, né, mas além de desfolha, ele é um inimigo que traz para nós, virose, tanto para a cultura do milho como para a cultura aí, do feijão, a gente tem problemas de virose com mosca branca, com a própria vaquinha, com a serotoma, então a gente deixa esse ponto de atenção. Outra praga com nível assustador de elevação de população é a trips, também um inseto vetor de virose para a cultura do feijão, para a cultura do milho, algodão, batata. A gente vê o danos dessa trips na raspagem, na folha, favorecendo a entrada de doença. A gente vê essa tríplice raspando flor, derrubando estrutura, né, que vai virar estrutura reprodutiva. Então, é uma praga também com controle complicado, poucos inseticidas aí com a performance em cima da tríplice. A gente vê um equívoco, da parte técnica quando vê TRIPS, fazer aplicação de acefato, fazer aplicação aí, de, lambda-ciolotrin, piretroides em geral e não tem um controle satisfatório em cima da TRIPS, né. Hoje a gente conta aí um ou 2 produtos com performance em cima desse inseto,
É um inseto que às vezes passa despercebido aos olhos do agricultor, né, um inseto minúsculo, então a gente deixa aí um ponto de atenção muito alto em cima desse inseto. Lagartas, né, não é segredo aí, todo mundo está sofrendo com o complexo de lagarta, mas o destaque para essa safrinha na cultura de sorgo, na cultura do milho foi Spodoptera. Estamos com poucos produtos aí, com performance também, na Spodoptera. Não adianta fazer Metomil, não adianta fazer fisiológico, a gente está sobrando na mão aí de 3 produtos somente para ter o controle de Spodoptera, na cultura do milho e na cultura do sorgo. Ou seja, pragas com níveis, em tendência de elevar e com dificuldade de manejo, dificuldade de controle. Então, o ponto de atenção que a gente deixa é a questão de pragas, são essas aí que eu citei para você. Fabrício, e essa questão de vou puxar algo que estão me perguntando bastante. Hoje, como é que estão os híbridos de milho em relação à tecnologia de resistência a lagartos? Hoje tem bem pouca coisa ou quase nada, né, resistentes A a gente lagartos. perdeu a gente perdeu a melhor tecnologia que a gente tinha, né, que é o Vitra, já perdeu também, é o menos era o menos pior. Esse ano a gente está vendo o Pro 3 e o Pro 4 um pouco melhor, né, não dá para ter uma explicação porquê disso. Na safrinha a gente dá uma sensação que tá pior ainda, porque a transgenia ela precisa de água, né, ela precisa que a planta esteja hidratada. Como a planta está seca, a gente vê que essa expressão dessa tecnologia ela diminui, mas assim, a gente não tem muita ferramenta não, tá. Existia outra aí que estava chegando com esperança muito grande, a BT Max, e essa safrinha a gente tem algumas áreas com BT Max, também não é aquela garantia como a gente teve no passado não, tá. Então, assim, sinal vermelho para as biotecnologia de milho, relação a lagartas. Uhum, muito bom. Né, realmente a agricultura ela é muito muito dinâmica, né. A gente imagina que vai vir algo e quando vê a pressão é muito grande, ainda mais num país tropical que a gente tá, que realmente a gente precisa ter um cuidado bem grande. Ah, viu, Fabrício, a gente sabe que a Agromais é um bate-papo leve, rápido, prático para os agricultores, para os engenheiros agrônomos. Não é engessar nada, a mensagem que é deixar sempre é esse conteúdo chegue lá com uma comunicação assertiva para quem está nos escutando. Queria que tu deixasse uma mensagem aí, para todo mundo que nos ouviu, nos acompanhou. Hoje uma prosa mais rápida, para falar, né, dar umas dicas aí para quem nos ouviu até o momento. O intuito, né, da gente aceitar em fazer parte desse projeto idealizado, né, a gente tem que reconhecer quem que puxou o carro foi você, juntamente com uma pessoa que eu admiro, que é o Fernando, meu amigo, né, como você também meu amigo. Sem vaidade, sabe, a gente poder falar de agricultura, de agronomia, se a gente nunca combinou nada, cara, a gente liga a câmera aí e sai, porque é o que a gente vive. E eu quero que quem está assistindo, cara, que tire toda a roupa do egoísmo, né, que fique desnudo, né, de toda a vaidade. A nossa profissão, como você bem falou, né, é dinâmica, um país tropical, difícil, ninguém é dono da verdade. Eu tenho uma frase que eu carrego comigo, que é vivendo e aprendendo, sem e vou morrer sem saber de nada. Isso eu vejo lá na estação que a gente tem, né, nós temos uma estação aí de pesquisa, uma estação de aprendizado. Cara, todos os anos que você evolui 2, 3 degrau no conhecimento, abre uma escada infinita. E eu vejo que na nossa profissão existe muito egoísmo. Cara, nós chegamos num momento com tanto problema, com tanta coisa acontecendo, se a gente não copiar um pouco a medicina, né, que tem algum comitê muito unido, a agronomia ela vai perecer, ela vai passar por dificuldades muito grandes. Então, o apelo que eu deixo, né, novamente, sendo repetitivo, ninguém é dono da verdade, tudo que a gente coloca aqui é para a gente evoluir junto. Ou você falou isso, mas não é bem assim, é assim, a gente aprende, né? Ou às vezes, poxa, eu estava comprando biotecnologia, o cara já me falou ali que não funciona do jeito que eu estava imaginando. Ou seja, não é para inibir uma Já compra, liga o tá? alerta. Mas é para ser "Opa, vou ficar esperto, porque talvez eu vou ter que fazer uma aplicação". Então eu acho que esse episódio, né, essa ferramenta, né, do Agrominds é justamente para a gente levar o ponto de vista de uma pessoa em determinado ambiente para outro ambiente. Não adianta nada eu pegar um projeto de pesquisa meu e falar: "Ó, vocês têm que fazer assim, de norte ao sul do Brasil".
Não adianta, porque existe um senhor soberano chamado ambiente, que eu respeito, você tem que respeitar e o Brasil respeita. Cada região, cada talhão é um ambiente produtivo. Hum. Cada talhão tem a particularidade da relação ambiente, patógeno, hospedeiro, virose, doença. Não tem jeito de eu ditar uma lei da gravidade, uma lei da verdade para vocês seguir, mas é insights para você tomar a sua decisão. "Poxa, eu escutei o cara falando isso, deixa eu procurar lá nos episódios da Agromais. Nossa, aqui também está acontecendo", ou "aqui não está acontecendo". Então a gente fica muito contente em participar e estar sempre trazendo alguma coisa para a gente, trocar informações com gente, com agrônomos, com pessoas que amam, assim como nós, a agricultura, né. Muito bom, Fabrício. Muito obrigado, parabéns aí. É uma satisfação enorme para mim também estar junto com vocês, e compartilhando conhecimento e essa troca de ideia. É muito bom, muito boas palavras. É isso mesmo, pessoal. Aqui ninguém é dono da verdade. A nossa ideia é ter essas trocas de ideias. A gente não combina nada. A gente quer passar o que a gente está vendo hoje e é o que a gente mais tem de assertivo e trazer pessoas assim também, tá? Então, qualquer dúvida, qualquer sugestão, a gente também precisa disso para nos fortalecer de conhecimento. Ah, isso aqui na minha região foi assim, ah, aqui está sendo assado, ah, essa cultivar, essa biotecnologia. Eu acredito que essa é a mensagem que a gente quer deixar, sempre abertos aí em busca do conhecimento. Não deixe também de seguir as nossas redes sociais, no TikTok, no Instagram, e sempre os podcasts completos no, no Spotify e no YouTube. Valeu, Fabrício, obrigado. Um bom dia para ti. Valeu, pessoal, até mais. Cê- Valeu, meu amigo.